Olá, boa tarde a todos. Hoje, eu, Victor Marangoni, juntamente com a Camila Aleixo, o Hermano Vale, Laura Fortini, Maria Eduardo Nascimento e Rafaela Miranda, vamos falar para você sobre o Reiki. A princípio, temos de entender o significado cultural e religioso do Reiki. As práticas encontradas no Reiki de terapia de cura e suas aplicações terapêuticas assumem características arreligiosas, enquanto as experiências espirituais de cunho místico ritualístico tomam um caráter religioso. Isso se dá pelo fato do comportamento consagrado, o ritual, gerar uma convicção religiosa. O Reiki é realizado por grupos especializados que constituem sociedades assim como as demais outras instituições. Nessa prática, a doutrina filosófica e a fé deixam de ter tanta importância, não assumindo uma prática religiosa evidente. Ao contrário das relações de troca existentes nas religiões, no Reiki, a saúde para o corpo é convertida em cura holística, onde o preço pelo serviço oferecido é explícito. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês sobre o ponto de partida do Reiki, como começou, como é a história do Reiki. Bom, o Reiki é uma das ramificações do budismo do Qigong chinês e ele possui também uma influência do shintoísmo japonês. Ele foi redescoberto e divulgado por Mikao Usui no final do século XIX. Esse homem, o Usui, ele nasceu no Japão em 1865 e morreu em 1926. A origem da prática do Reiki ela é rodeada de lendas. Uma delas é de que o Usui ele sempre foi um cara que se indagava muito de como curar doentes. Ele até se demitiu de uma universidade se perguntando por que a igreja não consegue curar doentes assim como Jesus fazia. Mas vale lembrar também que o Usui não era cristão. E aí ele se demitiu dessa universidade à procura dessa resposta e anos depois ele encontrou o Sutra de Lótus, que é um livro com anotações de um discípulo de Buda com os símbolos secretos do método Reiki, que continha descrições de como o grande mestre Siddhartha Gautama curava doenças físicas pela imposição das mãos. O Su, então, ele encontrou a fórmula que ele tanto procurava ao ler o Sutra de Lótus. E aí ele decidiu iniciar um retiro de 21 dias, os quais ele jejuou, orou e meditou. No último dia, ele teve uma experiência de Satori, que é chamado de iluminação, quando recebeu automaticamente um Reiju, que é a iniciação, e ficou sabendo de que forma ele iria utilizar aquela energia. Descobrindo então essa energia universal da vida, o Sui decide aplicar nele mesmo, nos seus familiares, nas pessoas que procuravam por ajuda. Então ele começou a sentir que suas mãos curavam e ele chamou essa prática de Reiki, um sistema natural de harmonização e reposição energética. A palavra ela forma o Rei, que se refere à essência cósmica, e Ki, que se refere à energia vital individual, que é encontrada em todos os organismos vivos, e significando assim um encontro de duas energias. Eu achei interessante essa fala que tem no artigo e eu vou falar ela aqui para vocês. A energia do Reiki não é positiva nem negativa. Ela é a maior vibração de energia vital à disposição de um ser humano. Essa vibração tem uma qualidade divina e por isso nada exclui. Ela nos permite entrar em contato com impulsos vivos do mundo, levando assim um sentido de unicidade. Todos os problemas e distúrbios físicos humanos, em última instância, se devem à ilusão de separação com relação ao mundo. Baseado nos princípios budistas, o Reiki prega a compaixão por todos os seres vivos, a não violência, inclusive para os animais, o amor sem apego e a ajuda ao próximo. O Sui, ele tinha um objetivo de popularizar o método do Reiki. Dessa forma, ele começou a ministrar durante anos sessões de cura a mendigos em um bairro pobre de Kyoto, no Japão. Porém, ao invés dos mendigos começarem uma nova vida, eles ficaram zangados com essa cura, porque eles já não podiam ganhar a vida mendigando como antes e tinham de trabalhar. Aí é feita uma observação sobre isso que ele fez, que a falha dele foi porque ele não deveria ter curado apenas o corpo deles, e sim a sua mente e espírito também. E aí, complementando o que eu havia falado anteriormente, a doutrina budista ela não enfatiza a cura do corpo, e sim da espiritual. E os budistas afirmam que isso depende muito da entrada do caminho da iluminação.
porque esse caminho é o único método de cura verdadeiro e válido. Um ano após a morte de Usui, foi construído em Tóquio um memorial em sua homenagem, pelo Usui Reiki Kyoho Kagai, uma organização dedicada à prática e ensino do Reiki no Japão. O Reiki chegou ao Ocidente através da Kaiô Takata, que depois de uma cura de câncer, passou alguns anos no Japão para aprender a técnica com Jujiro Hayashi, um dos discípulos diretos de Usui. E o Hayashi iniciou, sim, o seu próprio método de cura natural. Então, gente, é importante eu pontuar para vocês que o praticante do Reiki, ele tem que estar com um refinamento de caráter muito bom. Ele tem que ter uma mudança de comportamento, ele tem que ter mudanças de hábitos, ele tem que estar com a ética, principalmente com o seu meio espiritual muito bem alinhado. Porque, senão, os gestos deles, os procedimentos que ele faz, são gestos vazios, que não são genuínos. Então, é preciso que tenha toda essa mudança no indivíduo para que o Reiki seja praticado da forma mais completa, da sua plenitude. Então, gente, o Reiki possui 5 princípios primordiais, sendo que a raiz dele se sustenta num princípio chamado só por hoje. Esse princípio, basicamente, ele visa que o praticante ele esteja no momento presente, esteja além do passado e do futuro. É porque, dessa forma, o indivíduo ele vai conseguir sintonizar a sua mente no agora. Porque eles dizem que o excessivo envolvimento com o passado vai minar a sua energia psíquica. E que o demasiado envolvimento com o futuro, ele pode canalizar energias que são negativas e que são pautadas basicamente no egoísmo. E o primeiro princípio, gente, seria só por hoje não se zangue. Isso exige que a pessoa ela tenha uma postura serena diante de todas as mudanças que podem acontecer na vida, né? Mudanças como a morte, a fome, a guerra, a desigualdade, a doença, coisas que trazem sofrimento. Porque eles acreditam que toda e qualquer atitude de raiva, ela tem uma baixa vibração, uma energia ruim. E as raivas, né, basicamente, eles dizem que ela vai emanar nuvens negras que vão contaminar a pessoa que está emitindo e as pessoas que estão à volta dela. Então, gente, o segundo princípio do Reiki seria só por hoje não se preocupe. Ele está ligado a um problema muito grande que a gente vive no Ocidente, que é preocupar-se com algumas questões, como a nossa vida, o nosso futuro, a nossa situação econômica, a nossa vida afetiva, a nossa saúde. E para o Reiki, na verdade, isso tem um grande desperdício de energia, porque eu direciono essa energia para algo que muitas das vezes eu não tenho controle e que eu nem sei se vai acontecer. E isso gera inúmeras doenças que a gente vive muito gravemente aqui no século XXI, né? Que seria a ansiedade, o medo, o pânico. Então, eles acreditam que a gente deve se controlar e agir de maneira estável diante dessas situações. E o terceiro princípio seria só por hoje expresse a sua gratidão. Para o Reiki, a gente tem que ser grato à nossa vida, ao nosso corpo, a tudo que nos envolve, porque dessa forma a gente começa a atrair a saúde, a gente atrai a abundância, a vitalidade, que são coisas naturais nossas. E eles dizem até que quando uma pessoa não reconhece que isso é isso é proveniente de uma força maior, que não agradece, muitas das vezes acontece alguma coisa ruim na vida dessa pessoa, né? Aparece uma doença, um ente querido falece, um conflito muito grande. E aí isso serve para mostrar para a pessoa que ela tem que valorizar o que está ao seu redor, né? Que a vida é um presente para ela. O quarto princípio seria só por hoje seja aplicado e honesto em seu trabalho. E ele tem como fundamento a lei do karma, né? Que a gente desenvolve ações boas e honestas e dessa forma a gente vai atrair essas boas experiências também. E o quinto e último princípio seria só por hoje seja bondoso. E a respeito disso não é ser bondoso apenas com as pessoas, mas com tudo que está ao meu redor, né? Ser gentil com
os animais, com a água, com a terra, com o sol, com tudo que me envolve, com tudo que está ao meu redor. E muitas das vezes isso é uma tarefa complicada. E até mesmo com as pessoas se torna uma tarefa complicada, né? Pessoas que muitas das vezes não são agradáveis com a gente, de acordo com o Reiki, a gente tem que tentar ao máximo ser amável e gentil com elas. Apesar de todo mundo ter a capacidade inata de impor as mãos, existe algum ritual de iniciação para quem quer praticar o Reiki. E esse ritual, ele basicamente vai fazer um desbloqueio dos chakras, porque os canais de energias eles vão ser abertos e aí vai permitir que o indivíduo ele sintonize com uma energia universal e que ele seja transformado em um agente de cura. Mas antes disso tudo começar, desse ritual de iniciação começar, a mestra que vai conduzir esse ritual, ela lembra do compromisso do indivíduo firmado com o Reiki, e é importante que nesse dia esse praticante ele tenha se abstido da carne vermelha, de álcool, qualquer droga, né, qualquer coisa que facilite o processo de percepção e ativação da energia. Esse momento de sintonização ele vai acontecer numa sala escura ou semi-escura, né, com uma meia luz, e todas as pessoas que estejam nesse ritual, elas têm que estar bem intencionadas. E além disso, é imprescindível que se haja uma postura corporal, porque dessa forma a energia ela vai fluir muito levemente pelo corpo da pessoa. E além disso, ela vai conseguir conservar e acender a energia dela. Então, existem 3 níveis no Reiki, o nível 1, 2 e o 3. O 3 é conhecido como mestrado. E o nível 1 ele vai focar na própria pessoa, né? na sua limpeza energética e no seu próprio equilíbrio. Nesse momento, a pessoa, o indivíduo, ele vai ter uma rápida conexão com a energia cósmica. Além disso, nesse nível 1, ele vai aprender a compreender a energia que corre no universo e ele vai ter uma compreensão mais holística de todos os processos da Terra, principalmente os energéticos. E lá ele vai trabalhar muito o seu corpo físico, etérico, astral e mental. O nível 2, gente, ele é chamado também de caminho da transformação. E ele basicamente vai ensinar o aluno a utilizar os símbolos do Reiki, que são muito importantes para atuar à distância. Nesse nível 2, eles trabalham basicamente com as curas emocionais, mentais e kármicas. E como eu falei para vocês, a energia ela já consegue ser direcionada, né? Ela vai além do tempo usual, né? Ela está na mente e nesse momento o aluno ele vai ampliar o alcance da sua energia. Então, gente, o nível 3, que seria o último nível, ele é chamado de mestrado também, que é o momento em que o indivíduo ele vai aumentar a sua capacidade de canalizar o Ki. O Ki, na verdade, é a energia de vida que está presente em tudo. E nesse momento, esse indivíduo ele começa a interagir com grandes grupos e regiões. Então, o seu alcance, a sua proporção, ela vai ser muito grande. E além disso, a sua contribuição ela vai ser muito mais ampla e o auxiliar o planeta como um todo é uma das suas bandeiras. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a simbologia e como ela funciona como substância da vida dentro do Reiki. E também vou tratar um pouco sobre a importância dos símbolos dentro da prática reikiana. Bom, é importante destacar que os símbolos representam a própria essência da prática do Reiki. Dessa forma, a utilização e aplicação dos símbolos varia conforme a iniciação e nível em que o praticante se encontra. Algumas linhas do Reiki podem apresentar até 7 símbolos durante as práticas, enquanto que outros, de maneira mais comum, apresentam 5 símbolos. Eles acompanham os chakras do corpo e aqueles que são os mais tradicionais dentro da prática são o Shokurei, o Honshaze Shonen, o Haku, o Seireki e o Daikomyo. Eu vou detalhar eles um pouco mais para vocês entenderem as particularidades que cada um deles apresenta. O primeiro deles é o Shokurei, que é o símbolo do poder.
Ele normalmente é usado no início de uma sessão de Reiki e tem a finalidade de aumentar as energias do reikiano. Além disso, ele também é muito bom para curar lesões, para diminuir as dores do corpo e também para atuar na proteção, pois ele ativa e equilibra o campo energético. O segundo deles é o Sei-Reiki, que é o símbolo da harmonia. Ele atua bastante no equilíbrio e pode ser usado para balancear os lados direito e esquerdo do cérebro. Esse símbolo também é bom para afastar energias negativas que estão presentes no campo energético da pessoa. O terceiro símbolo é o Honsha-Ze Shonen, que é o símbolo da dinastia. O significado dele é um pouco mais complexo, mas ele representa a energia que transcende o tempo e o espaço. E por isso, ele pode ser usado para curar traumas do passado, transformando eles em aprendizado no futuro. O quarto símbolo é o Daikomyo, que é o símbolo dos mestres, e é um dos mais sagrados dentro do Reiki. Ele promove a cura dos chakras superiores, da aura e da alma. E além disso, ele também pode ser utilizado pelos reikianos para fortalecer o relacionamento dos seus pacientes com eles mesmos, ou então para aprimorar as práticas espirituais deles. Por fim, nós temos o Haku, que é o símbolo da serpente de fogo. Ele geralmente é utilizado no início de uma sessão de Reiki, porque ele abre os caminhos para as energias celestiais trabalharem no corpo do paciente. Mas ele também pode ser utilizado no final da prática, para auxiliar na absorção de todos os benefícios da energia vital que foram gerados durante a sessão. Enfim, vocês podem perceber, né, que os símbolos têm suas particularidades, mas no passado existia um grande número ainda maior de símbolos que eram aplicados durante a prática reikiana. Isso ocorria porque os discípulos, ao serem iniciados dentro desses diversos níveis que a Duda citou, recebiam um sinal abstrato para ser invocado, nos momentos em que fossem realizar os rituais de cura. E, como resultado, surgiu uma grande variedade de símbolos, mas eles foram desaparecendo ao longo do tempo, e como eu já falei antes, os que restaram são aqueles 5 símbolos principais, né? O Shokurei, o Haku e tudo mais, que eu acabei de detalhar para vocês. E, gente, um detalhe bem interessante que os símbolos apresentam é que eles não precisam necessariamente ser desenhados ou mesmo esboçados com a mão durante a prática do Reiki. Eles podem ser apenas mentalizados, porque a transferência de energia que está presente no universo e no próprio corpo, né, dos pacientes e do reikiano, que são a essência do Reiki propriamente dito. Então, nesse sentido, os símbolos eles atuam mais como canalizadores da energia espiritual mesmo, e auxiliam, né, o praticante do Reiki durante todo esse processo, a manter seu pensamento concentrado, a facilitar o fluxo de energia entre espírito, mente e matéria. Tudo se resume à compreensão e à aplicação do significado do símbolo, e não necessariamente ao desenho do símbolo propriamente dito. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem que o artigo traz da prática religiosa do Reiki. Os rituais religiosos, eles resumem a forma de como o mundo é, mais especificamente como seus adeptos enxergam o mundo e a realidade. Mas o Reiki, por sua vez, é uma instituição de cunho ritualístico e não religioso. Mas, apesar disso, o artigo diz que a prática demonstra o contrário, visto que envolve preces silenciosas, evocativas, músicas e uso de incensos. Não é raro encontrarmos a técnica da imposição de mãos nos dias atuais em diferentes culturas e religiões. Contudo, cada um possui seus próprios elementos ritualísticos. As raízes do Reiki, elas são de origem oriental, como foi dito anteriormente, né? Sua base mítica, ela se encontra em manuscritos antigos e distantes. E ao entrar na bacia semântica da matriz religiosa brasileira, muitas vezes o Reiki passou pela sua cristianização. Mas a eficácia do tratamento ela não é influenciada pelo seu cunho religioso ou científico, uma vez que o enfermo se interessa no alívio imediato das dores, ou pelo menos uma esperança de uma cura no futuro. E apesar disso, a experiência de pessoas religiosas ou não religiosas, elas podem se diversificar.
O homem religioso, ele acredita na realidade e na transcendência do mundo, santificando o real e em busca de uma riqueza e desenvolvimento puramente interior. Diferente do homem não religioso, que permanece privada e centrada nele mesmo. Existe atualmente uma separação do corpo e da alma. E isso leva a uma relativa divisão do trabalho que é feito de cura e de cuidado com o corpo e com a alma. Porém, a medicina vibracional, ela trabalha com a não divisão da mente e do espírito. Ou seja, a mente e o espírito, eles atuam de maneira mútua. E ao reequilibrar os campos energéticos, isso auxilia o organismo a regular a sua fisiologia celular. O Reiki, ele vem atuando com uma visão de que não existe mente sem espírito. E isso faz com que a prática do Reiki seja uma prática espiritual e individual. Ou seja, cada pessoa, ela possui um corpo e uma mente, e que esse corpo e essa mente, eles devem ser trabalhados de forma singular. Não existe uma regra para ser aplicada em todas as pessoas. Algumas pesquisas apontaram que houve resultados similares nas curas com a imposição de mão, com estudos realizados com campo magnético. Gerber, em 1988, ele narra uma experiência muito interessante, que ele conta que energias emanadas da mão de um curandeiro, elas conseguiram alterar propriedades da cristalização do cloreto de cobre e elas aumentaram a taxa de crescimento das plantas. É importante pontuar que a imposição das mãos, a cura pela fé ou a cura espiritual, eles não são processos misteriosos, eles são processos diretos e complicados que envolvem a reequilibração do campo e energia. E nesse contexto, a imposição das mãos é uma linguagem espiritual e nasce de expressões psicossociais da comunicação. O autor destaca na sua obra que a espiritualidade e a ciência, elas possuem sistemas de linguagem diferentes, mas ambas, elas descrevem e interpretam diferentes níveis do ser humano. Desta forma, o sistema Reiki, ele participa da renovação espiritual do homem moderno, e isso faz com que ele seja parte do cenário espiritual da nova era. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos e esperamos que tenham gostado.